Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou então continuar a resolução de equações literais, agora com o caso onde a nossa incógnita está elevada ao cubo. Por isso decidi então utilizar, por exemplo, a fórmula do volume da esfera e resolver a equação literal em ordem ao raio, porque na fórmula do volume de uma esfera o raio encontra-se ao cubo. Mais uma vez reforço que numa equação literal o objetivo é então obter uma expressão que define então a incógnita que nos é indicada na expressão, neste caso o raio. Então vamos ter que pegar nesta equação, manipular, de forma a termos o raio exatamente igual à expressão que irá então definir o raio, neste caso onde temos o volume de uma esfera. Bem, as lógicas a trabalhar aqui em tudo igual às equações. Temos então aqui o volume, que é exatamente igual a 4 terços. Até vou escrever isto desta forma para ajudar. 4 terços, eu posso dizer que é 4π, 4 vezes π, vezes r ao cubo, tudo a dividir por 3. E vamos ter que resolver isto em ordem ao raio. Mais uma vez, visto que eu tenho que ter o raio no primeiro membro e ele encontra-se aqui no segundo e até está já positivo, como eu quero, então eu vou ler a equação da direita para a esquerda sem trocar sinais a ninguém. Ok? Posso fazer isto, mais uma vez. Tenho dito em todos os vídeos que faço, porque eu não sei se vocês viram os vídeos do início. Isto é possível fazer, visto que uma igualdade pode ser lida então em ambos os sentidos. Reparem que se 2 é igual a 4 meios, isto é equivalente, e eu estou a ler assim da esquerda para a direita, isto é equivalente a se eu fizer a leitura da direita para a esquerda. Posso dizer que 4 meios é exatamente igual a 2 e não mudo sinais a ninguém. Eu apenas li a equação com uma orientação diferente. É possível, visto que estamos perante uma igualdade. Vou então aplicar esta estratégia. Vou ler a equação da direita para a esquerda e posso dizer então que esta situação é equivalente a eu ter 4 vezes π vezes o raio ao cubo a dividir por 3, exatamente igual ao volume. E agora vamos ter que isolar aqui o raio. Bem, como é que vamos ter que nos livrar do 4, do π e do 3 para já, depois do cubo, mas isso é só no final que vamos então nos livrar daquele cubo para termos o raio sozinho como precisamos. Bem, se queres anular este 3, basta então multiplicares aqui em cima por 3. Ou seja, multiplicas o numerador por 3. Este 3 a dividir por 3 daria 1. E fazes o mesmo exatamente no segundo membro para compensar aquilo que foi introduzido no primeiro. Desta forma, 3 a dividir por 3 dava 1. Este 3 já saiu. Para te livrares deste 4π, divides, não é? Divides por 4π, ou seja, multiplicas aqui 3 vezes 4π, né? Que é 4 vezes π, simplifica então aqui com o numerador, e o que fazemos no primeiro membro teremos que compensar fazendo exatamente a mesma ação no segundo membro. Repara como este 4, isto é tudo a multiplicar, né? Este 4 simplifica com o 4, o π simplifica com o π, o 3 com o 3, e sobra então o raio ao cubo. Ficamos então com o raio ao cubo exatamente igual. 3 vezes o volume, posso dizer que é 3v, então a dividir por 4π. Agora, falta então apenas livrarmos-nos deste cubo, porque o objetivo é obter a expressão do raio, não do raio ao cubo. Vimos então no caso anterior, onde tínhamos o raio ao quadrado, que para anularmos aqui o cubo, vamos ter então que aplicar a raiz cúbica, quer no primeiro membro, quer no segundo, depois para compensarmos então aquilo que foi introduzido no primeiro membro. Para quem não viu o vídeo onde eu tinha o raio ao quadrado, explico melhor um pouco esta situação de aplicar as raízes para simplificar as potências. Se têm, por exemplo, o raio ao quadrado, usam a raiz quadrada. Se têm, por exemplo, A ao cubo, vão usar a raiz cúbica. Se têm, por exemplo, C à quinta, usam a quinta raiz. Isto, a raiz simplifica então com o expoente, desde que o índice da raiz seja igual ao expoente do que está dentro da raiz, ou seja, do radicando. Né? Tem de ser igual, o índice da raiz tem que ser igual àquele expoente para poderem fazer a simplificação.
Ou seja, não podiam aplicar uma raiz cúbica, um a ao quadrado, e dizer que isto simplificava. Isto não é verdade. Teriam que, neste caso, têm a ao quadrado, então teriam que aplicar a raiz quadrada para então simplificarem depois a raiz com o expoente. Aqui, então, a raiz simplifica com o expoente e ficamos então com a raiz cúbica no segundo membro, podendo então dizer que o raio será exatamente igual à raiz cúbica do triplo do volume a dividir então por 4π e tem então a equação literal resolvida em ordem, neste caso, ao raio. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos.